Amém, irmãos? Vocês estão bem? Tá bem mesmo? Você ainda tem fome de Deus? Ou tá com fome aí do bandeco? Já meio-dia, né? Irmãos, meu nome é Arthur. Eu tenho 30 anos, sou casado com a Beatriz e tenho uma filha de 4 anos chamada Amy. Nós estamos num processo de plantação e cuidando da igreja lá em Raposa. Raposa é uma cidade próxima a São Luís, só que nós estamos na zona rural, né? Nós estamos cuidando de um povo da zona rural. Então nós saímos um pouco da cidade e Deus nos direcionou ao deserto. Amém? E lá nós temos plantado, falado um pouco do amor de Deus. Está aqui comigo 2 discípulos meus, meu irmão Leandro, que é meu braço direito, e o Lucas, que não é da nossa igreja, mas caminha com a gente. Então é uma honra estar aqui. Como o Riva falou, a gente é amigo de longas datas e confesso que é um desafio pregar depois do mestre Luciano. Não é para qualquer um, né? Eu confesso que eu tremi na base, é para ter colocado eu primeiro, para ele vir depois. O vinho melhor é depois, ficar para o final, era para ele ter sido segundo. Mas é uma honra estar aqui, irmãos. É uma honra de verdade estar aqui. Então eu vou acelerar um pouco aqui. Se você estiver anotando, eu queria pedir que você anotasse, porque eu vou ter que falar um pouco rápido. Eu creio que o horário aqui extrapolou, a gente perdeu um ferry, chegou aqui um pouquinho tarde. Então eu queria que você se concentrasse total aqui no que Deus tem para falar conosco. Amém? Então tenta aí um pouco acordar aí, quem está com sono, tenta segurar um pouquinho da fome. Daqui a pouco vamos nos alimentar mais um pouco do pão do céu. Daqui a pouco vem um bandeco. Fala para o teu irmão que está do teu lado, o bandeco vem já já, irmão, te acalma. Amém? Antes da gente entrar aqui, depois que eu fui para Raposa, eu aprendi muito a pregar em 3 pontos, né? Que a galera lá, a nossa galera assimila melhor a palavra assim, por conta de algumas dificuldades. Então, mas antes de entrar aqui literalmente na palavra, eu quero que você entenda qual é o papel do Espírito Santo na igreja. Porque segundo Efésios, Paulo ele vai trazer para a gente na carta de Efésios qual é o propósito eterno de Deus. Qual é o propósito da gente ser igreja? Porque às vezes a gente é igreja, a gente convive, mas não sabe qual é o propósito eterno de Deus. Então Paulo ele traz alguns enigmas em Efésios que mostra o porquê que Deus criou a igreja, o porquê que Jesus morreu numa cruz, que o plano da salvação, da redenção. Eu sei que vocês são expert nisso, mas o porquê que Deus criou a igreja. Paulo ele vai dar algumas nuances ali em Efésios, que ele vai dizer que a igreja é uma família para o Pai, um corpo para o Filho e uma morada para o Espírito. Vou repetir, o propósito da igreja é ser uma família para o Pai, um corpo para o Filho e uma morada para o Espírito. Então Deus ele criou a igreja com esse propósito. Então o que é ser uma família para o Pai? Uma família para o Pai, ela fala muito sobre comunhão, sobre comer junto, sobre os grupos pequenos, sobre a eclesiologia, de uma maneira mais simples, da maneira de fazer igreja. Fala sobre como a gente convive como irmãos. Eu achei interessante esses dias o pastor lá do Desescope, ele falou uma parada bacana. Tu vai saber o nível de comunhão que tu tem com teu irmão quando você abre a geladeira da porta da casa dele, a geladeira da casa dele. Sabe, às vezes a gente tem que entender que a igreja ela não se faz olhando na nuca, mas ela se faz olhando nos olhos. Então esse é o papel da igreja. O papel da igreja primeiro é um corpo para o Pai. Primeiro é ser uma família. Então família fala sobre comunhão. A segunda coisa é ser um corpo para o Filho. Então a Bíblia fala que a igreja é o corpo do Filho. Então o que é o corpo? Fala sobre a missão da igreja. O corpo fala sobre sobre alcançar o perdido, sobre o plano de redenção, sobre o plano de salvação. Então a igreja também é a missão de Deus. A igreja é o corpo para o Filho. E por último, a morada do Espírito. Agora, antes de eu falar um pouco do Espírito, que é o tema desse acampamento, eu quero que você entenda. Tem como ter comunhão sem o Espírito Santo? Sim ou não? Quantos acham que sim? Claro que tem, irmão. Tem como ter comunhão sem o Espírito Santo? Se você pegar aí um time de futebol, eles têm comunhão ou não? Tem, come churrasco junto, bate papo, tá ali bacana. Tem como fazer uma missão sem o poder do Espírito Santo? Sim ou não? Óbvio que tem. Se você pega lá quem assistiu Tropa de Elite, né? Missão dada é missão cumprida. Você pode até cumprir uma missão sem o Espírito Santo. Agora, o que não dá para ser sem o Espírito Santo? Igreja.
É impossível nós sermos igreja sem o Espírito Santo. Então, às vezes, parece que o Espírito Santo, ele é como um adicional, né? Ah, você comprou lá um açaí, quer leite condensado ou não quer? Tem gente que pensa assim, não, o Espírito Santo tem igreja que é mais fria, não se ora em línguas. Entenda, irmão, o Espírito Santo, ele é o que move a igreja. Não existe arrependimento sem o Espírito Santo. Não existe novo nascimento sem o Espírito Santo. Não existe igreja sem o Espírito Santo. Então a primeira coisa que nós temos que quebrar na nossa mente é que o Espírito Santo, ele não é um poder e ele não é uma vibe para te fazer cair. O Espírito Santo é o que vai fazer, na verdade, você ficar de pé diante da vida. O Espírito Santo, ele não vem como uma força que vai fazer você dançar, sapatear, não. O Espírito Santo é a pessoa que vai te apontar para Jesus. Um dia Pedro está ali com Jesus e Jesus, ele começa a perguntar, quem estão dizendo que eu sou? Pedro fala, os estão dizendo que é profeta, os estão dizendo que você é só um agitador. E ele pergunta, e tu, quem você diz que eu sou? E Pedro fala o quê? Tu és o Cristo. Jesus fala para ele, não foi nem carne nem sangue que te revelou, mas foi pelo Espírito. O Espírito é quem traz a revelação de Jesus. Então deixa eu te perguntar para você, quem é Jesus? Não, eu não estou perguntando quem é o Jesus que Riva, que Luciano, que Ribinha prega. Quem é o Jesus que o Espírito te revelou? Porque, irmão, se você não tem comunhão com o Espírito, você não vai entender quem é Jesus. Porque é um apontando para o outro. Às vezes a gente olha Jesus falando assim, ó, eu tenho que ir porque o Espírito Santo vai vir. Parece assim que está trocando um Neymar por um Neilton, né? Vai vir um Espírito Santo que é menor. Só que chega uma hora que Jesus, ele entra em cena, ele fala assim, ó, é necessário eu ir, senão vocês não vão aprender sobre todas as coisas. Então ele está dando o poder máximo para o Espírito Santo, é um apontando para o outro. Então comece a entender que o Espírito Santo, ele foi nos outorgado para que a gente pudesse ser igreja. Então não existe igreja sem o Espírito Santo. Então o Espírito Santo, ele veio para habitar em você. Então a primeira coisa que eu quero que você faça é que você olhe para dentro. Às vezes quando a gente fala do Espírito Santo, a gente pensa que o poder do Espírito Santo é o poder de impor as mãos, e eu creio nisso. Certa vez o povo está lá e Paulo começou a perceber, olha, se a gente colocar as mãos aqui, o povo vai receber o batismo do Espírito Santo. Hebreus capítulo 6 fala sobre as doutrinas básicas, e uma das doutrinas básicas é a imposição de mãos. Eu não quero anular isso, eu vou já falar aqui sobre o poder do Espírito Santo, mas eu quero que você olhe para dentro. Porque a primeira coisa que Deus faz na nova aliança, Ele tira de fora e joga para dentro. Algumas pessoas vão dizer assim, não, na graça é mais fácil. Será, irmãos? Porque antigamente só era pecado se você se deitasse. Agora, se você desejar, já é pecado. Sabe o que Deus faz na nova aliança? Ele está falando assim, ó, agora as coisas não são mais importantes fora, mas é dentro de você. É como uma placa de não pise na grama dentro. É por isso que Salmos capítulo 1 vai dizer que nós éramos como o quê? Como árvores plantadas junto aos ribeiros. Mas quando você vai para a nova aliança, o que Jesus vai dizer? Do seu interior fluirá rios de água viva. Do seu interior fluirá rios de água viva. Então o maior papel do Espírito Santo, irmão, começa em você. O maior papel do Espírito Santo começa tocando no teu coração. Então o primeiro ponto da minha mensagem, uma coisa que o Espírito Santo faz, ele traz para a igreja um coração que não se ofende. Abra sua Bíblia aí em Atos capítulo 7, 54 ao 59. Enquanto você vai procurando, eu já vou lendo aqui para a gente ganhar tempo. Atos 7, 54 ao 59. Ouvindo isso, ficaram furiosos e rangeram os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, levantou os olhos para o céu e viu a glória de Deus e Jesus em pé à direita de Deus. E disse, vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Mas ele tamparam os ouvidos e dando os fortes gritos, lançaram-se todos juntos contra ele. Arrastaram-no para fora da cidade e começaram a apedrejá-lo. As testemunhas deixaram seus mantos aos pés de um jovem chamado Saulo. Enquanto apedrejavam Estevão, este orava, Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então caiu de joelho e bradou, Senhor, não os considere culpado deste pecado. E tendo dito isto, adormeceu.
Irmãos, isso aqui é muito importante. A primeira coisa que o Espírito Santo quer trazer para a gente, a primeira coisa que o Espírito Santo vai mover dentro da gente é o espírito de unidade. Então, para nós sermos uma igreja madura, nós precisamos começar a ter um coração que não se ofende. Esse texto que nós acabamos de ler está falando de um grande homem de Deus, um diácono, o diácono Estevão. O que me chama a atenção é que Estevão, ele está tomando aqui algumas pedradas. E quem que mandou matar Estevão nesse dia aqui? Paulo. Como eu sei disso? Olha o texto. E depois que eles o apedrejaram, colocaram as capas aos pés de um homem chamado Saulo. Esse movimento de colocar as capas é como se dissesse assim, ó, Paulo, está consumado o que você pediu. O homem foi morto. Paulo mandou apedrejar Estevão. Só que Estevão, ele está lá. E a Bíblia diz que ele era um homem cheio do Espírito Santo. E ele se ajoelha e começa a tomar pedrada. Irmão, eu não sei se você já teve a triste realidade de ver alguém sendo assassinado. É a coisa mais horrível do mundo, irmão. Se você passou por uma experiência dessa traumática, eu sei que você sente até hoje quando você lembra disso. É porque às vezes a gente lê a Bíblia de uma maneira romântica. Não, irmão, mas aquele homem ali, ele estava ajoelhado, tomando pedrada. Imagino que uma hora desmaiando, com a boca cheia de sangue, seu ouvido sangrando, as suas costas tomando pedrada a ponto de ser morto. A última coisa que ele faz é cair de joelho e falar assim, Senhor Deus, não impute esses pecados a eles. Aquela intercessão, irmão, com céus abertos, aqui é uma heresia, depois Luciano e Riva corrigem. Mas eu não tenho dúvida, irmão, depois que ele se ajoelha, que ele fala assim, Senhor, com céus abertos, não impute esses pecados a ele, apontando para Paulo. Irmão, aquela intercessão, tomando pedrada, é o que começa a abrir o céu sobre a vida de Paulo. Irmão, quando você não se ofende com as pedradas que a vida te dá, é o poder do Espírito Santo agindo em ti. Amém? Então nós precisamos entender que o Espírito Santo, ele é um poder sobrenatural também dentro. É quando você consegue perdoar, é quando você consegue abrir mão da ofensa, é quando você consegue parar de mimimi. Comece a pensar não com o Espírito Santo como um poder que vai fazer você ganhar multidões. O Espírito Santo vai nos encher, nós vamos sair aqui do acampamento cheios e nós vamos ganhar pinheiro, amém? Mas abra sua Bíblia lá em Provérbios 16:32, por favor. Provérbios capítulo 16:32. Você encontrou? Olha o que diz aí, ó. Muito melhor é o homem paciente que o guerreiro, mas vale controlar as emoções e os ímpetos do que conquistar toda uma cidade. Irmãos, antes de você querer conquistar Pinheiro para Jesus, deixe que o Espírito Santo conquiste você para Jesus. Comece a entender que o Espírito Santo, ele quer agir em você. Ele quer acalmar os teus ímpetos. Para de olhar para fora como se ele fosse um poder e comece a olhar para dentro como alguém que quer um relacionamento. Eu comparo o Espírito Santo com Noé. A Bíblia diz que os últimos dias seriam como os dias de Noé. E a Bíblia diz que eles comiam, bebiam e davam-se casamento. Irmão, comer e beber e casar é pecado? Depende do que bebe, né? Mas em via de fato não é pecado. O que Jesus está denunciando ali? Quando ele fala que nos últimos dias ele está denunciando uma vida comum. Só que quando Noé ele entra ali na arca, quando Noé ele entra na arca, começa a chover, acaba a chuva e ele fica pensando assim, beleza, o Senhor mandou eu construir essa arca aqui durante 120 anos, em média, choveu, agora como é que eu vou saber que é hora de sair ou não? A Bíblia diz que Noé ele pega uma pomba e ele lança essa pomba fora. A pomba viaja, não encontra lugar para colocar os pés e ela volta para Noé. Eu costumo dizer que esse primeiro lançamento da pomba é como o Espírito Santo. Vem lá em Gênesis, a Bíblia diz que o Espírito pairava sobre a sombra das águas. Ele não encontrou lugar para repousar. Depois aquela pomba volta para Noé. Noé pega aquela pomba de novo e ela joga. Ele joga a pomba. Aquela pomba viaja e ela retorna de novo. Ela volta com o quê? A Bíblia vai dizer que a pomba retorna para Noé com um ramo de oliveira. O ramo de oliveira, irmão, é da onde sai a azeitona que faz o azeite. Aponta para a unção. É quando o Espírito Santo vem sobre a segunda vez na terra. Lá em João capítulo 4, no batismo de Jesus.
a pomba não vem para ficar de vez, mas ela fala assim: opa, eis aí o ungido de Deus. A pomba volta para Noé e Noé pega essa pomba de novo e joga a pomba embora. Sabe o que acontece? Ela nunca mais volta. Assim é quando o Espírito Santo desce em Atos capítulo 2. Ele nunca mais voltou, porque agora ele habita dentro de você. Você precisa começar a interagir com esse poder que habita dentro de você. Paulo, ele vai dizer para Timóteo: não apagueis o Espírito que está dentro de ti. Me responde uma coisa: é possível a gente matar o Espírito Santo dentro da gente? Alguém aqui tem o poder para matar o Espírito Santo dentro de você? Não, mas você pode apagar a influência que ele tem dentro de você. Você consegue apagar a influência dele falando com você. Sabe quando você peca? Quando você faz o primeiro pecado, o que acontece? A voz lá na tua consciência, ela grita bem alto: você pecou, precisa de arrependimento. Mas aí você transforma esse pecado na segunda vez, a voz que era alta começa a ser menor. E aí você vai pela terceira vez, quarta vez, até que isso vira uma iniquidade. Você é capaz de subir no altar, de pregar, de cantar, de liderar uma célula em pecado. Você não matou o Espírito Santo, mas você matou a voz dele dentro de você. O problema é que a gente pensa que o Espírito Santo nos chamou para dar hype para o nosso ministério. Vamos curar, vamos botar na internet, vamos ficar famosos. Não. O Espírito Santo, ele veio para levar Jesus para o deserto. Entenda uma coisa: o Espírito Santo, ele está mais interessado em ganhar a tua alma do que fazer você ganhar almas. O Espírito Santo, ele está mais interessado em fazer você ser transformado por dentro. É por isso que quando Jesus, ele pisa na terra, as pessoas começam a perguntar: mas cadê o reino? Cadê o reino? Cadê o reino? Jesus fala assim: o reino está dentro de vós. O problema da gente é que a gente está procurando fora aquilo que ele já depositou dentro. O problema é que a gente está querendo mostrar aquilo que Jesus já liberou dentro de você. É por isso que você precisa ter um coração ensinável. Uma das melhores coisas que Deus vai usar é usar pessoas para te afrontar, para ver se você está sendo preparado para o ministério. Eu me lembro que quando eu comecei a assumir a igreja lá na Raposa, me convidaram para um culto de ação de graça. Aqui em Pinheiro tem culto de ação de graça, irmão? Não, mas muito que nem lá na Raposa. Deixa eu te contar como é lá. Eu fui criado na capital, não fui criado com vó. Nada conta aqui. É só uma piada. Vocês fazem essa piada aqui também? Beleza. Mas quem foi criado com vó, irmão, não se ofenda. Mas eu fui criado em São Luís, irmão. Lá a gente comemora aniversário assim, ó. Cada um compra uma pizza, a gente pega um bolo. E aí, geralmente, como eu sou o pastor da igreja, eu pego um versículo lá no Google, boto assim: versículo de aniversário. Eu leio o versículo lá, eu oro pela vida do meu irmão e eu já estou apressado para comer a pizza. É assim aqui em Pinheiro? Lá em São Luís é assim. A gente só comemora aniversário assim: lê um versículo rápido, ora, amém, toma ali na resenha. Só que na Raposa não. Na Raposa eles fazem culto de ação de graça para tudo. Se morreu a galinha, culto de ação de graça. Se construiu a casa, culto de ação de graça. O menino nasceu, culto de ação de graça. O menino morreu, culto de ação. Tudo era culto de ação de graça. E aí me chamaram para um aniversário de culto de ação de graça. Eu nem levei minha Bíblia. Falei assim: cara, deve ser que nem lá em São Luís. A gente vai ler um versículo aqui no Google. Botei lá no Google: versículo para aniversário de velho. Tô brincando, não botei o velho. E aí eu fui para o aniversário dessa senhora. Quando eu chego lá, irmão, parecia essa estrutura no aniversário: som, iluminação. Eu já comecei a ficar nervoso. Eu vi, botaram o som, e era ministério de louvor e oportunidade. E eu: será que eles estão esperando uma pregação? Beleza, peguei meu celularzinho aqui, não levei minha Bíblia. Botei aqui 3 versículos, né, para não ficar só um. E orei pela vida da irmã. Irmão, acabou o culto lá. Uma galera começou a falar: eu nunca vou ser da igreja desse menino. Como é que um menino desse não prega 2 versículos, nem traz a Bíblia para a igreja? Irmão, quem falou isso foi uma irmã que ela é semi-analfabeta, não sabe nem ler direito. Na hora o orgulho quis me dominar. Quem essa irmã acha que é? Analfabeta para falar para mim. Na hora, irmão, o Espírito Santo falou comigo: ela está certa. Tu não tem te dedicado à palavra como eu te chamei para se dedicar. Irmão, aquela irmã semi-analfabeta foi quem o Espírito Santo usou para quebrar um orgulho interior e fazer eu me dedicar mais à palavra. Entenda uma coisa: as pedradas que a vida está te dando é o Espírito Santo te amadurecendo para o teu ministério, cara.
Começa a encarar isso como Deus forjando você. A Bíblia diz em Provérbios: como um ferro afia um ferro, um homem afia outro homem para a batalha. Antes de querer impor as mãos sobre alguém, irmãos, procure alguém para te afiar. Antes de você querer ser o avivalista, procure alguém que vai te confrontar e falar assim: cara, você está pecando. Comece a entender que a maior coisa que o Espírito Santo quer fazer dentro de você é te amadurecer por dentro. A gente precisa começar a entender que quem levou Jesus para o deserto não foi o diabo, foi o Espírito Santo. Não, irmão, você não vai crescer, você não vai ser o melhor, você não. Você precisa amadurecer. O que você está fazendo com as pedradas que a vida está te dando? Estevão orou e liberou perdão. E você estava orando o quê? Eu quero sair da minha casa, quero abandonar meu pai, quero deixar todo mundo. Isso e aquilo outro. Quem esse cara pensa que é? Eu me lembro que na minha adolescência eu tive muitos problemas com meu pai. E teve um que me marcou demais. Foi quando eu era adolescente. Eu acordei cedo para ir para a escola. E o meu pai naquele dia, eu estava discutindo com meu irmão mais novo, a gente brigava muito, a gente discutindo ali. O meu pai, ele me deu um tapa no meu rosto, tão forte que eu bati com minha cabeça na parede. Naquele dia, eu saí de casa, meu irmão mais velho não estava morando aqui em São Luís, estava morando em São Paulo. Eu passei 9 meses na casa da minha avó, sem trocar uma palavra com meu pai. 9 meses. Até que um dia, meu pai me chamou para conversar, nós sentamos, nós conversamos, nós choramos, nos abraçamos. E ali o Espírito Santo começou a restaurar a paternidade de Deus na minha vida. Sabe, irmãos, a gente pode orar por você, a gente pode impor as mãos, a gente pode fazer ministrações aqui sobre paternidade. Mas o que o Espírito Santo está querendo fazer, irmão, não é só fazer você chorar. Ele está querendo te levar a decidir. Muita coisa só vai ser quebrada na tua vida quando você decidir perdoar o teu pai. Muita coisa só vai ser quebrada na tua vida quando você decidir se expor para a sua liderança. Porque se você quer amadurecer, irmão, é coisa de gente grande encarar a vida como ela é. O Espírito Santo, ele não está te pegando no colo para te fazer mimado. Ele está te levando para o deserto, para te forjar para o teu ministério. Quando ele quis forjar Jesus para o ministério, ele não botou ele numa rede, começou a balançar. Ele levou para o deserto para ser tentado pelo diabo. Então você precisa entender isso. Algumas pessoas ensinam, né? Jonas foi para a barriga do peixe. Não, Jesus, quando ele chega aqui no Evangelho, o que ele fala? E Jonas estava no ventre do peixe. Arthur, mas qual é a diferença de barriga e ventre? Barriga é onde está todo o sistema, mas o ventre é onde é gerado as coisas. Aquilo que para muito era morte, era Deus gerando o profeta que Nínive precisava. Aquilo que você pensou que era morte na tua vida, aquilo que você pensou que veio para te matar, aquilo que você pensou que veio para destruir, aquilo que você viu como orfandade, era Deus gerando o profeta que Pinheiro precisa. Começa a encarar as dificuldades da vida como o Espírito Santo te forjando por dentro. Se você quer ser usado pelo Espírito Santo, tenha um coração que não se ofende. Tenha um coração que não vai se ofender. Vamos adiantar aqui. Segunda coisa, o que o Espírito Santo faz interiormente? Ele dá um coração urgente. Abra sua Bíblia comigo em Apocalipse 22, capítulo 17, por favor. Um coração urgente. Apocalipse, capítulo 22, versículo 17. Você encontrou? A Bíblia diz assim, o Espírito e a noiva dizem, vem. E todo aquele que ouvir, diga, vem. Quem tiver sede, venha. E quem quiser beber de graça da água da vida. Irmãos, uma das marcas que o Espírito Santo habita na igreja e habita em você, é quando você deseja a volta de Jesus. É quando você vive para a eternidade.
Irmão, se você não está desejando a volta de Cristo, ou você não está sendo guiado pelo Espírito, ou você não é igreja. Nós precisamos entender que um dos papéis do Espírito Santo é tirar você da vida terrena e te apontar para a eternidade. Porque muitas pessoas dizem assim: Jesus morreu para nos levar para a eternidade. Não, quando Jesus morreu, a eternidade, o Espírito Santo veio habitar na gente. A eternidade está lá com o Pai desde o início, desde o princípio, estava com Deus, veio habitar em mim e você. Então você precisa entender que nós precisamos viver a eternidade aqui. Então uma das coisas que faz a gente não viver a eternidade se chama entretenimento. O que mais tem matado os profetas não é espírito de prostituição, espírito disso, daquilo, não. Uma das maiores coisas que tem matado o espírito profético dentro da igreja se chama entretenimento. Basta você olhar para a vida de Sansão. A Bíblia diz que Sansão, ele está ali com Dalila. Agora deixa eu te perguntar uma coisa. Dalila, ela era esposa de Sansão? Sim ou não? Não. Dalila nunca casou com Sansão. Mas Dalila, ela era uma inimiga de Sansão? Não, ela nunca foi inimiga de Sansão. Ela fez aquilo porque ela foi coagida. Agora, se Dalila não era esposa e Dalila não era uma inimiga, o que Dalila era na vida de Sansão? Uma distração. O problema da distração é que ela te mata e tu nem percebe. Eu lido muito com jovens e adolescentes. E muitos deles chegam assim: Arthur, eu caí em pornografia, fiz o que não deveria. Mas nenhum deles chega assim: cara, Arthur, eu quero confessar que eu estou distraído. Sansão, ele pegou e foi distraído. Qual é a primeira coisa que a distração faz? Qual é a primeira coisa que a distração fez com Sansão? A primeira coisa que ela fez foi raspar o cabelo de Sansão. Cabelo aponta para a força. A primeira coisa que a distração faz, ela rouba a tua força do lugar de oração e do jejum. Irmãos, eu amo comer carne, mas se eu comer uma lata de leite condensado, eu não vou ter desejo de comer carne. Sabe quando você está com fome, os gordinhos vão entender melhor isso. Tem uma hora, irmão, que a gente está ali num rodízio que tu tá com tanta, tu gosta tanto da carne que a tua barriga não cabe mais, mas a tua mente de gordo ela quer mais. Quem já passou por isso? Levanta a mão. É quando você está no aniversário. Esse é o pecado da gula, viu, irmão? É quando a gente está no aniversário, a gente pensa assim: amanhã não vai ter salgadinho. Eu não aguento mais comer hoje, mas eu estou com medo de me arrepender amanhã de não ter comido hoje. Quem já passou por isso? Levanta a mão. Está repreendido, em nome de Jesus, Senhor. Liberta-nos. Irmão, é impossível você ter fome de Deus se você passa uma hora no TikTok, uma hora assistindo série. É impossível. John Piper, ele afirmou, né, que o celular ele veio para provar que a gente não busca Deus não é por falta de tempo, é por falta de desejo. A primeira coisa que a distração faz, ela é uma cortina de fumaça para te roubar do lugar secreto. A primeira coisa que ela fez foi cortar o cabelo de Sansão. A segunda coisa que a distração faz, que fizeram com Sansão, furaram seus olhos. Sansão, ele perdeu a visão. Ele perdeu de vista o que Deus estava fazendo. Sabe, chega uma hora, irmão, que quando tu não tem mais fome e sede, tu não consegue perceber. Entenda uma coisa, pior do que Deus não fazer nada numa região, é Deus fazer e você não perceber que Ele está fazendo. A distração, ela tira os teus olhos da percepção do que Deus está fazendo e ela te torna incrédulo, ela te rouba a esperança. Sabe quando você está no culto, parece que Deus fala com a pessoa que está da direita, tu vê a pessoa que está na esquerda chorando e tu vê todo mundo nos prantos, tu olha para ti assim, parece que todo mundo está entendendo a mensagem e tu olha para ti e fala assim: cara, acho que eu não estou entendendo. É porque a distração já furou os teus olhos e tu não consegue perceber o que Deus está fazendo. A terceira coisa que a distração faz na vida de Sansão, a Bíblia diz que eles amarraram Sansão numa corda e Sansão começou a andar em círculos. Quando você está distraído, irmão, você não avança no reino de Deus. É por isso que a gente está aqui com um monte de gente que está com 10 anos de crente, 20 anos de crente, mas ainda usa fralda, porque está se distraído com o ministério, se distraindo com o que as pessoas estão falando de mim, tem temor dos homens, o que fulano de tal vai pensar de mim se eu fizer não sei o quê. E começa a andar em círculos. Tem 10, 30, 15 anos de crente, mas não avança. Porque saiu do lugar de oração.
O Espírito Santo, ele veio para nos chamar para a eternidade. Ano passado eu entrei em crise, irmão. Existe alguma coisa que esses caras viram que a gente não viu? Não, não é possível. Quando você olha Paulo, ele está tão apaixonado pela eternidade, ele está tão desejoso da eternidade, ele está com tanta força de ir para a eternidade, que ele fala assim, ó, para mim morrer era lucro. Paulo, ele está com desejo de morrer para encontrar, para ter acesso a Jesus. Ele fala assim, mas como eu não vou morrer agora? Cabe a mim viver Cristo. O desejo de Paulo, irmão, ele estava tão frenético que ele ficava pensando, será que era melhor eu morrer ou eu edificar a igreja? Será que era melhor eu morrer ou deixar cartas apostólicas que vai servir até a volta de Cristo? Enquanto Paulo está nesse dilema, é melhor eu morrer ou melhor eu edificar a igreja, eu estava pensando, como que eu vou financiar o meu carro? Em 60 vezes ou em 48? Você percebe o quão distante as nossas igrejas estão do mover da eternidade? Enquanto Davi tinha tudo o que ele queria. Eu estava vendo uma pesquisa outro dia numa revista que Davi, ele está entre os 3 caras mais influentes da história. Eu não estou falando da Bíblia. Entre os 3 caras mais influentes da história da humanidade. A oferta pessoal de Davi para a construção do templo de Salomão. Eu não estou falando oferta do reino. Oferta pessoal de despojos que ele ganhou em guerra. Traduzindo para reais, daria 8 bilhões de reais. Davi, ele tinha dinheiro, ele tinha a mulher que ele quisesse, ele tinha tudo que ele podia ter. Mas sabe o que queimava no coração de Davi? Eu não darei descanso aos meus olhos, até que o Senhor encontre uma morada para ele. Davi tinha tudo, tinha o maior reino da época, o maior exército. Sabe o que Davi estava incomodado? Não era em treinar o seu exército para conquistar mais batalhas. Sabe o que estava incomodando o coração de Davi? Como trarei a minha arca do Senhor? Eu te pergunto, o que esses caras viram que a gente não viu? O que foi que eles acessaram que nós não acessamos? O problema é que a nossa boca está tão farta de comida da terra que a gente não sente mais o gosto da eternidade. O problema é que a gente está se deliciando tanto com os manjares da terra que a gente não tem mais vontade de Jesus voltar. Eu me lembro que na minha adolescência, quando eu estava queimando por Jesus, eu orava, chorava, eu falava, Jesus, eu quero te amar mais. Eu me lembro que eu estava aqui tocando baixo, eu tocava baixo. E eu me lembro que foi uma das únicas vezes que eu escutei o Espírito Santo falando assim comigo, sabe, audível, foi uma das únicas. E eu escutei o Espírito Santo falando assim, Arthur, tu não ama a Jesus acima de todas as coisas. E eu falei assim, não, é claro que eu amo, eu estou me dedicando, eu já falei que eu vou ser pastor. E eu senti o Espírito Santo sussurrando lá dentro, sabe, aquela voz inconfundível, que você não sabe como, mas ele falou, e eu escutei o Espírito Santo falando assim comigo, não, tu não ama porque tu não deseja a volta dele. Irmãos, nessa época eu namorava com que é minha esposa agora, eu passei 30 dias em São Paulo e ela aqui, eu estava morrendo de saudade, quero ver, estou doido para voltar. Irmão, a gente sente saudade de tudo. A gente sente saudade do culto, a gente sente saudade do nosso ministério, a gente sente vontade de casar, sente saudade do filho. A gente só não sente saudade da volta de Cristo. Mas a Bíblia diz que o Espírito e a noiva dizem vem. O Espírito Santo veio morar dentro de você para te dizer que você não é dessa terra, você é um peregrino. A eternidade te espera. A eternidade te espera. Não ajunte tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem corrói. Precisamos plantar para a eternidade, irmão. Precisamos plantar para a eternidade. Amém? Comece a pensar para a eternidade. O que esses caras viram que a gente não viu, irmão? Em vez de pensar no próximo iPhone que você vai ter, pense como eu posso ajuntar tesouros nos céus. Amém? O Espírito Santo, ele é uma voz que brada, você não é dessa terra. O Espírito Santo está sussurrando, ele está gritando, ele está falando contigo. Você não é dessa terra. Você é dos céus. A terceira e última coisa que eu quero falar para a gente encerrar aqui esse tempo pela manhã.
que o Espírito Santo, ele também é um mover sobrenatural. Abra sua Bíblia comigo em Atos, capítulo 9, versículo 39 a 42. Atos capítulo 9, 39 a 42, fala assim: Pedro assim fez, e logo que chegou, levaram-no ao quarto de Tábita, onde Tábita se encontrava. O compartimento estava cheio de viúvas que choravam e mostravam as túnicas e outras roupas que Tábita lhe fizera. Pedro, pedindo a todos que saíssem do quarto, ajoelhou-se e orou, e voltando-se para o corpo, disse: Levanta-te, Tábita. E ela abriu os olhos. Quando viu Pedro, sentou-se. Pedro estendeu-lhe a mão, ajudou-a a pôr-se de pé, e chamando os crentes e as viúvas, apresentou-lhe ressuscitada. A notícia espalhou-se rapidamente pela cidade, e foram muitos que creram no Senhor. Irmãos, entenda uma coisa: quando você é cheio do Espírito Santo, você automaticamente transborda o sobrenatural. Por quê? Porque o Espírito Santo, ele te enche de compaixão. O Espírito Santo, ele te revela Jesus. E o Espírito Santo, ele vai te levar para o coração de Jesus. E aonde que o coração de Jesus palpita? Palpita por Deus. E por que o coração de Deus palpita? Por criar uma família. Então toda vez que você chegar perto do Espírito Santo, ele vai te mostrar um mover para acontecer. É só você olhar para a vida de Jacó. Jacó, lá em Gênesis 32, ele passa a noite toda lutando com anjo. E briga com anjo, derruba anjo, vai anjo, briga. Quando ele termina de brigar com o anjo, a Bíblia diz que o anjo toca ali na perna e ele sai mancando. Irmão, nunca caminho com um homem que não manca. O que eu estou querendo dizer? Não caminho com um homem que não teve um encontro com a glória de Deus. Agora, o que me chama a atenção é que quando Esaú se encontra com Jacó, eles se abraçam, liberam perdão. Mas a chave para mim desse texto é: Esaú, ele pega e fala assim para Jacó assim: vamos comigo, vamos caminhar à frente, vamos caminhar com os reis, vamos mais rápido. Sabe o que Jacó fala? Eu não posso, porque eu tenho uma mulher, eu tenho filhos, eu tenho ovelhas que mancam. O encontro com a glória de Deus sempre vai fazer você ter misericórdia dos que mancam. Quando você se envolve com o Espírito Santo, ele sempre vai fazer você dar uma descansada na tua caminhada. Ninguém que teve um encontro com o Espírito Santo, irmão, vai querer os primeiros lugares. Ninguém que teve um encontro com o Espírito Santo vai querer estar simplesmente à frente de tudo. É o espírito de Jacó. Eu encontrei com Deus. Eu preciso ter misericórdia do outro pecador. O encontro com a glória de Deus faz você ter misericórdia de uma pessoa a ponto que você quer transbordar o sobrenatural. Entenda, o mover sobrenatural, o fluir sobrenatural não tem a ver com o que você está fazendo. Fluir é você meter o pé no rio e falar: a correnteza está para cá, eu vou me jogar para o que o Espírito está fazendo. Então não queira curar as pessoas para você dizer que você tem poder. Primeiro, encha-se do Espírito Santo, como Jacó encontrou com a glória, e Deus vai te mostrar quem está manco para você caminhar com eles que precisam da glória. Esses dias eu cheguei lá na Raposa, eu fui visitar uma irmã. A cena caótica, irmã. O marido, média 20 e poucos anos, teve um AVC. Não falava, tomando remédio controlado porque estava muito agressivo. A esposa, uma menina de 17 anos, mais ou menos, 16 para 17 anos, com uma filha de 2 para 3 anos que não andava. E a mulher tinha que dar banho no menino, com a menina engatada aqui, porque a menina não andava. Eu entrei naquela casa de um cômodo. Aquilo ali foi desesperador para mim. A gente levando cesta básica. Até que chegou uma hora que eu falei assim: por que essa menina não anda? Ela falou assim: não, a gente levou no médico e ela tem um problema, ela não pode andar, a não ser que ela faça uma cirurgia. Aquilo ali me indignou, irmão. Sabe quando você fica indignado por dentro? Irmão, aquele povo não tinha dinheiro para comprar comida, como é que ia pagar uma cirurgia? Naquela hora eu peguei aquela menina, eu botei a mão na cabeça dela e falei assim: Deus, em nome de Jesus, cura essa menina. Espírito Santo, o Senhor está vendo que essa menina
ela precisa andar para dar alívio para a mãe dela. Orei, fui para casa. No outro dia, o discípulo meu foi lá, visitou essa casa e ele me ligou desesperado. Arthur, tu não sabe o que aconteceu? Ontem tu foi na casa de fulano de tal. Eu falei, fui. Tu orou pela menina? Orei. Ela disse que quando tu saiu, que tu entrou no carro, a menina começou a andar. Entenda, irmão, o mover sobrenatural não é para te promover. Sai do que esses caras estão falando da internet, irmão. Com todo respeito, tem alguns que são muito bons, amém. Mas não usa o mover sobrenatural para te promover. O mover sobrenatural é uma extrema compaixão que você tem por alguém que está passando por uma necessidade. É quando a graça te envolve de tal maneira. É quando você tem tanto intimidade com o Espírito Santo que ele vai te levar e falar assim: transborda nele, transborda nele, transborda nele. Não queira agir no sobrenatural, irmão, para dizer que você tem poder. O mover sobrenatural é quando você está tão cheio que você transborda, a ponto de Pedro e João chegar diante daquele cara que estava lá, e eles nem usaram o nome de Jesus. Eles falaram o quê? Eu não tenho ouro e eu não tenho prata, mas o que eu tenho eu te dou, levanta e anda. O que ele tinha? Extrema compaixão por quem estava enfermo. O resultado de fora é aquilo que você foi afetado por dentro. O mover sobrenatural vai vir quando você se encher de extrema compaixão pelo necessitado. O que você está precisando, irmão, não é de alguém que te ensine sobre o sobrenatural. O que você está precisando não é de uma imposição de mãos, de um cara que vem de fora, que vem de São Paulo, que vem dos Estados Unidos. O último avivalista. Não. O que você está precisando é ser cheio do Espírito Santo, ter extrema compaixão do necessitado e transbordar aquilo que ele já colocou em você. Esse é o reino de Deus. Para de querer buscar fora o que o Espírito Santo já colocou dentro. Então o mover sobrenatural, ele vem quando tu começa a semear extrema intimidade com Deus. Primeiro ele vai transformar o teu coração. Primeiro ele vai fazer com que você não se ofenda. Depois ele vai te lembrar que você não é dessa terra. E quando você estiver nesse nível, você vai começar a transbordar aquilo que ele já te liberou sobre ti, sobre o secreto. Mover sobrenatural não é algo que se ensina, é algo que se recebe. Amém? O Espírito Santo está convocando, irmão, um povo, jovens, adolescentes, que vão ter extrema intimidade com ele. E quando você tem extrema intimidade com alguém, você não está com ele para só receber as coisas. Você está com ele porque você ama quem ele é. Eu queria pedir que você ficasse de pé, eu quero orar com você. Você precisa entender que o Espírito Santo, ele foi liberado para a igreja como um movimento de interação. Arthur, me explica melhor. O pastor Luciano Subirá, ele explica isso de maneira bem mais detalhada. Ele diz que quando a Bíblia fala que o Espírito Santo nos ajuda em nossas fraquezas, o que ele está querendo dizer ali no original é pegar força junto contra algo. O problema é que a gente quer jogar tudo na responsabilidade do Espírito Santo. O Espírito Santo é o Senhor quem efeta, é o Senhor quem faz o querer, o efetuar vem do Senhor. O Espírito Santo é o Senhor quem nos dá a consciência do pecado, da justiça e do juízo. E a gente começa a liberar tudo para o Espírito Santo. Só que esse texto no original, segundo Luciano Subirá, quando ele fala, o Espírito nos ajuda em nossas fraquezas, é literalmente ajudar a não pegar tudo para você. Imagina que isso aqui é pesado demais para eu carregar. E aí eu chamo o Riva, chega aqui Riva, Espírito Santo. Se eu falar assim, Espírito Santo, carregue isso aí sozinho, ele está me ajudando? Sim ou não? Não, ele está fazendo por mim. Sabe o que é o Espírito Santo nos ajudar em nossas fraquezas? É eu pegar de um lado
ele pegar de um outro, e aí a gente vai mover os problemas. O Espírito Santo, irmão, ele não quer fazer as coisas para você, ele quer fazer as coisas com você. Ele não é um poder, ele é um amigo. Ele não quer vir e resolver tudo para você. Ele quer ter tanta intimidade contigo, a ponto de que vocês trabalhem junto para a obra do Pai. Jesus diz que até hoje o meu Pai trabalha e por isso eu trabalho. O Espírito Santo está movimentando a igreja para a gente trabalhar junto. Amém? Uma salva de palmas para o nosso Espírito Santo aqui. Amém? E um outro entendimento que nós temos acerca do Espírito Santo é quando ele chama o profeta e ele fala assim, ó, vai lá, entra na água. A Bíblia diz que o profeta vai e as águas dão onde? No tornozelo. Depois a Bíblia diz que o profeta anda, mede mais 1000 côvados e dá no joelho. Depois dá nos lombos, depois no ombro, até que perde de vista. Sabe qual é o problema, irmão? É que a gente está falando assim, ó, Espírito Santo me leva para águas mais profundas. Espírito Santo me leva para águas mais profundas. Espírito Santo me conduz para o sobrenatural. E sabe o que o Espírito Santo está fazendo? Ele está lá no fundo gritando, filho, decida entrar no rio do Espírito. Filho, vem para o rio do Espírito. O Espírito Santo, irmão, já te despertou, já mora dentro de ti. Agora você decide se você quer permanecer no raso ou se você quer correr para ele no profundo. Você decide se você quer continuar brincando do evangelho com água nos teus tornozelos, porque água nos tornozelos, irmão, é bom para criança, para menino, para não se afogar. Mas para adulto, tem que se jogar ao ponto que você está submerso. Teve uma fase da nossa vida que eu estava na praia, eu, meu irmão e mais 2 amigos nossos. Eu quero encerrar com isso aqui. E quando eu estava lá, a gente caiu num negócio no mar que de repente ficou fundo. E o mar estava muito agitado, chovendo. E a gente começou a se afogar, nós 4. Puxando ar, e a gente não conseguia, até que um conseguiu sair do buraco e foi puxando um outro. E eu estava por último. E eu era bem gordão, eu pesava 170 quilos. E eu já estava me afogando até que eu me larguei. Eu parei de bater braço, parei de bater perna, eu simplesmente me larguei. Quando eu me larguei, que as águas submergiram, ficou bem fácil para o meu irmão pegar e me puxar. E ali ninguém morreu. Sabe o que eu entendo hoje, irmão? É que você está lutando, o Espírito Santo me muda, me molda, isso e aquilo. O Espírito Santo está falando assim, ó, irmão, venha para o profundo, porque você tem que vir para o meu nível. Sabe quando as coisas vão começar a mudar na tua vida? Quando você decidir sair do raso e ter profundidade no teu relacionamento com o Espírito Santo. É quando você decidir que você não foi chamado para o lugar raso, você foi chamado para o profundo, você foi chamado para o lugar de oração, você foi chamado para o lugar de intimidade, você foi chamado para o lugar de botar em prática, de responder a mensagem, de não ser só um ouvinte, mas ser um praticante. Amém? Feche seus olhos, eu quero orar com você. Espírito Santo, aquilo que estava ao meu alcance eu fiz. Aquilo que o Senhor pediu que eu pregasse, eu preguei. Agora é com o Senhor. A minha oração é: pega essas sementes da Tua palavra que nós liberamos e plante elas em solo fértil. Faz aquilo que só o Senhor é capaz de fazer, de convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Começa a soprar, Espírito Santo. Não com arrepio, não simplesmente só com choro, ainda que as lágrimas brotem, mas que isso seja resultado de uma convicção interna. Senhor Jesus, nós estamos cansados de cultos bons. Nós estamos cansados de postar no nosso Instagram que o culto foi uma bênção e foi uma maravilha, e esse culto deixar a gente permanecer no mesmo. Nós queremos um encontro real e palpável com a Tua glória. Senhor Jesus, começa a amadurecer corações, Pai. Corações que até hoje estão com pedras entulhadas. Sabe, eu vejo como que corações que estão entulhados e o rio parou de fluir nesse lugar.
É como os poços de Jacó, que Isaac teve que desentulhar. Mas deixa eu te falar, tem alguém que é maior que Isaac, que foi o sacrifício perfeito, que pode desentulhar os poços do teu coração. Existe alguém que não foi poupado, mas que morreu no meu e no seu lugar, e esse pode desentulhar os poços de Jacó, aquilo que os nossos pais profetizaram, aquilo que proclamaram, aquilo que Joel falou, que nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Aquilo que foi profetizado em Joel, deixa eu te falar, existe um Isaac perfeito que veio nessa manhã para desentulhar os poços do teu coração. Decida perdoar, irmão. Eu sei que doeu, eu sei que o abuso não foi legal, eu sei que tudo isso é muito dolorido, mas diga para Jesus: Jesus, o Senhor pode desentulhar esses poços do meu coração, o Senhor pode arrancar essas pedradas que eu tomei da vida. Para de te comparar com as pessoas. Vem Jesus, Espírito Santo, começa a liberar os corações. Começa a entregar corações que não se ofendem. Começa a liberar corações que não se ofendem. Talvez você diz: Arthur, mas muitas pessoas falaram mal de mim, isso me magoou. Irmão, dê glória a Deus que eles não souberam de tudo, que você é pior do que eles falaram. O Espírito Santo veio nessa manhã para desentulhar poços nos corações. Se é você essa pessoa, levante sua mão e sinaliza, fala: Espírito Santo, desentulha os poços. Espírito Santo, eu estou rendido nessa manhã, sem reservas, sem ressalvas. Aquilo que o Senhor pedir, eu farei. Se for para perdoar, perdoarei. Se for para abraçar, abraçarei. Se tiver que confessar pecados, confessarei. Aquilo que o Senhor colocar no meu coração, eu irei desentulhar nessa manhã, Espírito Santo. Começa a desentulhar poços, Pai. Jesus, visita-nos nessa manhã. Aquele que virou terra seca, volte a ter lágrimas. Aquele que virou terra seca, volte a jorrar. Aquele coração endurecido, volte a ter um coração de carne. Aquele que tem um dura cerviz, volte a se curvar diante do Rei Todo-Poderoso. Aquele que não consegue se curvar, volte a se curvar. Batiza-nos, Deus, com o espírito de Estevão, que mesmo ensanguentados, mesmo feridos, mesmo com vontade de revidar, mesmo com vontade de desonrar os nossos pais, mesmo com vontade de chutar o balde, batiza-nos com o espírito de Estevão, que diz: perdoa-nos, Deus. Perdoa-os porque eles não sabem o que fazem. Entenda uma coisa, irmão: o evangelho não é para ser vivido pelos mais velhos. Não tem a ver com idade, tem a ver com entendimento. Se você entendeu hoje que precisa perdoar, então você é responsável. Você é responsável pelo aquilo que você entende, irmão. Se você entendeu, desentulhe esses poços. Eu vejo pessoas que estão com pedras no seu coração desde a infância, com mágoas desde a infância. Ah, Arthur, mas meu pai é mais velho, ele que deveria me pedir perdão. Não. Talvez o teu pai não entendeu aquilo que você está entendendo, que ele está contigo até a consumação do século. Começa a desentulhar os poços nessa manhã, Jesus. Começa a nos dar um coração novo, um coração que não se ofende. Batiza-nos, Deus. Batiza-nos com fome e sede. Batiza-nos com fome e sede.